De um Neandertal até a ideia de implantar um chip no cérebro humano, o ser humano sempre foi capaz de imaginar, se manifestar interesse pelas conquistas científicas. Quando a realidade impedia isso, quando ele não conseguia realizar com uma ideia ousada, o que ele fazia? A imaginação tomava conta, ela florava. E o que acontecia? O ser humano criava novos mundos, viagens extraordinárias e assim sucessivamente. Um exemplo disso é se nós pegarmos as 10 maiores bilheterias da história do cinema, o que nós vamos ter? A maior parte desses filmes, desses sucessos, vão ser sobre ficção científica. Então, e assim como as histórias em quadrinhos, a TV, que também está repleta de ideias de ficção científica, ela é muito popular. Aí já é a questão, quando, como e onde surgiu a ficção científica? Por que ela surgiu? Então, você, cosmonauta, meu amigo, está convidado a vir junto comigo para mais uma viagem ao redor do cosmos, o universo nerd, para juntos conhecermos a história da ficção científica. Eu sou o Kleber e você está convidado a vir junto comigo em minha nave para juntos explorarmos o surgimento da ficção científica. Mas antes de explorarmos dito a ficção científica, temos que saber o que é. Então, de acordo com o doutor e meteorologista comparado, o professor Alexandre Meirelles da Silva, a ficção científica é uma vertente do modo fantástico, que trata a influência sobre a sociedade de algum elemento ou inovação da ciência extrapolada, que é apresentada de uma forma alegórica. Então, a ciência ou a tecnologia no fantástico, na ficção científica, uma variação do fantástico que é apresentado para nós de uma forma extrapolada, ou seja, ligeiramente exagerada, um pouco mais futurista, por assim dizer, podemos dizer. Tá, já temos a definição do que é a ficção científica, mas quando e onde ela surgiu? Aliás, é uma boa pergunta, cosmonauta. De acordo também com o professor Fantástico, o professor Alexandre, ela veio a partir do Fantástico. Então nós temos que agora descobrir quando começou as histórias fantásticas na história da humanidade. E eu te respondo, isso começou desde que o ser humano existe. Desde que o ser humano existe na face da Terra, desde que surgiu o Homo sapiens, o ser humano vem imaginando histórias fantásticas, viagens extraordinárias, máquinas incríveis e assim por diante. Só que até então, todas essas explicações para esses feitos eram mágicas, sobrenaturais, mitológicas. Eram obras dos deuses, seres fantásticos, não tinham um conhecimento científico para embasar a coisa, uma coisa mais racional. Mas à medida que o tempo foi passando, o homem foi adquirindo conhecimento científico, prático das coisas, conhecido como o mundo funcionava, o cenário foi mudando. Então vamos começar o seguinte, vamos voltar no tempo, exatamente há 4.000 anos atrás. Estamos na Suméria, o berço da civilização humana. O que eles fazem? Eles compõem, eles escrevem a Epopeia de Gilgamesh. O que é isso? Deve estar se perguntando. Bem, a Epopeia de Gilgamesh é um poema sumério datado, como eu falei, de 4.000 anos atrás, ou seja, 2.000 anos antes de Cristo, e trata os feitos do rei Gilgamesh, rei de Uruk, em sua busca pela imortalidade. Nesse relato, isso existe até um dilúvio mundial, muito semelhante ao dilúvio bíblico, mas relatado muito antes. Também tem descrição de deuses, só que todos esses acontecimentos, todas as explicações que acontecem dentro dessa história do Epopeia de Gilgamesh são mitológicas, fantásticas, sobrenaturais. Não existe uma explicação racional, científica. Também estamos falando de 4.000 anos atrás, gente. Então vamos com calma. Tá, vamos avançar um pouquinho no tempo. Vamos avançar 1.500 anos. E vamos parar na Grécia Antiga, onde um homem chamado Homero escreveu 2 poemas muito importantes, a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada trata da guerra de Troia, lá do cavalo de Troia, que você já deve ter escutado essa história, e a Odisseia trata da jornada de Odisseu, ou Ulisses,
voltando da guerra de Troia para sua terra natal. Então, e assim, assim como a epopeia de Gilgamesh, essas duas histórias compostas por Homero narram eventos mitológicos onde existem acontecimentos fantásticos, sobrenaturais, mas tudo com explicações sobre feitos de deuses, explicações de seres míticos e assim por diante. Não existia uma explicação razoável, uma explicação científica. Era tudo uma explicação sobrenatural. Então, esses relatos eles tinham a função de explicar a natureza de um modo sobrenatural. Por exemplo, os gregos, eles antropomorfizavam as forças da natureza, eles criavam metáforas para os fenômenos que eles não entendiam e temiam. E assim, a coisa foi avançando. Mas a primeira narrativa ficcional, que traz uma explicação mais racional, mais plausível para uma viagem fantástica, ela acontece no século II depois de Cristo, onde é escrita pelo Luciano Samosata o livro A História Verdadeira, onde ele descreve uma viagem até a Lua que estava em guerra com os habitantes do Sol. Então lá nesse livro ele relata muitas coisas tal, mas é a primeira história que nós podemos chamar, tem uma explicação mais racional sobre uma viagem fantástica. No caso, até uma viagem da Lua, cujos habitantes estavam em guerra com os habitantes do Sol. Só que aqui, para ser justo, eu também tenho que citar que antes de Luciano já existiam outros escritores, outros filósofos, outros pensadores que escreveram textos similares sobre viagens na Lua e etc. Mas o diferencial é o seguinte, por exemplo, Plutarco, que foi um outro filósofo que veio entre 46 e 120, ele escreveu a sua obra na superfície do disco lunar, na verdade, entre o primeiro e o segundo século depois de Cristo. Nessa obra ele faz uma descrição imaginativa de que seria a Lua, mas ele não faz propriamente uma descrição de uma viagem imaginária, contando uma história. Ele faz mais um caso imaginário, uma especulação do que era a Lua. Mas, de qualquer forma, é uma explicação, um relato sobre uma viagem à Lua. Então aí nós chegamos ao fim do que é chamado de período clássico, Império Romano. O Império Romano ele estava decadendo nessa época, no fim dele. E o que acontece? A igreja, que tinha surgido no quarto século depois de Cristo, ela começa a acumular cada vez mais poder, até o ponto que ela se torna o maior poder do feudalismo, e com isso a maior autoridade. E assim o que acontece? Entramos na Idade Média, a Idade das Trevas. 1000 anos de ostracismo, onde não houve progresso nas artes, nas ciências. Nesse período da Idade Média, o que predominava era o teocentrismo. A literatura era restrita aos nobres e ao clero. E isso também tem um motivo que a grande massa da população não sabe ler. É só lembrar do meu primeiro vídeo que eu expliquei tudo isso para vocês. Então eu vou deixar aqui um card para vocês lembrarem e irem lá conferir. E aí, durante essa época, durante esse período, a Idade Média, as ciências elas tiveram um grande retrocesso e foram praticamente proibidas, não se teve progresso. E o que a igreja falasse era lei. Isso perdurou por mais de 1000 anos e só vai começar a mudar no que a gente chama hoje de renascentismo, a Renascença, que se começou a partir do século XVI e XVII, que começaram simultaneamente com as grandes navegações, quando os europeus passaram em busca dos mares atrás de especiarias, riquezas e outras coisas. Então, durante esses dois séculos, XVI e XVII, vários historiadores abordaram viagens com temas fantásticos, descreveram lugares extraordinários tal. E essas histórias foram influenciadas pelas grandes navegações que estavam ocorrendo na época. Um exemplo disso é Sir Francis Bacon, que foi um filósofo renascentista que publicou em 1617
a obra A Nova Atlântida, que era uma utopia. Ele relata uma ilha onde a agricultura e o clima eram controlados artificialmente. Alguns anos antes de Bacon, houve um fato que mudou a forma de se ver o mundo. Esse acontecimento não foi um livro de ficção, não foi um relato extraordinário, nada. Foi um fato real. No ano de 1610, foi publicado o livro Siderus Nuncius, O Mensageiro Sideral, de Galileu Galilei. Nesse livro, que era um tratado astronômico, Galileu ele retratava, ele descrevia as suas descobertas feitas anteriormente com suas observações do primeiro telescópio para uso científico. Com esse telescópio ele observou as crateras da Lua, as manchas solares, as luas de Júpiter e assim por diante. E em 1610 ele publicou um livro descrevendo todas as descobertas. E esse livro teve uma grande influência, um grande impacto sobre a sociedade da época e, consequentemente, na literatura também. E é bom a gente lembrar que, até então, todas as explicações eram míticas, ou seja, sobrenaturais, ou religiosas. A autoridade era a igreja. O que a igreja falava era lei absoluta. Então, depois disso, o Galileu, sendo o pai da ciência moderna, ele inaugurou um modelo mecanicista, onde o experimento e a matematização marcaria o crescimento da ciência, com influência também na literatura e na ficção científica por tabela. Um exemplo disso é o livro Somnium, de Johannes Kepler, que foi publicado póstumamente em 1634, onde Kepler, que era contemporâneo de Galileu, chegaram a trocar correspondências, se tratando de relatos de descobertas científicas, porque Kepler, além de escritor, ele era astrólogo, matemático, astrofísico, astrônomo e um monte de outras coisas. E eles, nesse livro, ele escreve uma viagem até a Lua, onde ele descreve os efeitos da gravidade, o rarefeito durante a jornada, uma descrição racional de acordo com o conhecimento que se tinha na época. Não procurava pela uma explicação sobrenatural para esse fato. Embora acontecesse um sonho, mas o que aconteceu no sonho era plausível para o conhecimento da época. E essa obra, Somnium, O Sonho, de acordo com Carl Sagan e Isaac Asimov, ela é na realidade a primeira obra de ficção científica da história. E lembrando aqui que tanto Galileu como Kepler eles eram defensores da teoria heliocêntrica de Copérnico, que descrevia que o Sol era o centro do universo. E todas as ideias tiveram impacto na sociedade e o modo de pensar dela. E isso foi refletido nas suas literaturas que expunham essas ideias. Então, à medida que a filosofia ia avançando e tomando corpo e consistência, surgiu então no século XVIII o Iluminismo. O Iluminismo, cuja filosofia concentrava-se em dois aspectos: explicar todas as coisas com razão e ciência. Então, nessa época que as descobertas de Newton e outros pesquisadores tinham força nos meios sociais. E é nesse cenário das descobertas do Iluminismo que em 1726 é escrito o livro As Viagens de Gulliver, do escritor Jonathan Swift, que na sua terceira viagem, no caso as Viagens de Gulliver, ele vai parar na ilha de Laputa. Nessa ilha, os habitantes eles usavam um misterioso sistema tecnológico, que ele não descreve com precisão no livro, que mantinha a ilha flutuando no ar. E um grande avanço de pensamento em comparação sim, até então. Ele atribui a isso um fato tecnológico, ou seja, uma máquina, uma coisa mecânica, e não um fato mágico, sobrenatural, algum deus, alguma coisa, sim uma coisa prática. Mais tarde, em 1752, Voltaire viveu entre 1694 e 1778. Ele escreve a trajetória de Micromegas. Micromegas foi provavelmente a primeira obra que narra a vida de um ser extraterrestre para a Terra. Até então,
na História Verdadeira do Oceano, na obra do Plutarco, entre outras, nós tínhamos seres aqui da Terra, seres humanos, saindo da Terra, indo para a Lua ou para algum outro lugar. Mas aqui, Plutarco contou uma história de um ser extraterrestre vindo na Terra. Nessa história, Micromegas, que é o protagonista, que ele é um habitante de Sirius, na constelação do Cão Maior, ele viaja até o nosso sistema solar, passando por Saturno, onde ele arruma um companheiro, passa por Júpiter e Marte, para chegar finalmente na Terra, no ano de 1737, no dia 5 de julho, com o objetivo de entender a natureza do homem. Então por aqui hoje nós vamos parando a nossa viagem pelo cosmos, mas no próximo vídeo nós vamos continuar a nossa viagem para nós descobrirmos a origem da ficção científica. Aliás, amigo cosmonauta, se você gosta de ficção científica, eu gostaria de deixar aqui uma sugestão para você. Eu escrevi um e-book sobre ficção científica. Esse e-book está disponível na Amazon. Eu vou deixar o link aqui para vocês no primeiro comentário. Ele é uma aventura espacial futurista. Uma jovem, aqui do meados do século XXI, repentinamente ela vai parar no século XXVI, quando ela se vê no meio de uma guerra intergaláctica, já dura vários anos, séculos até, e ela tem que aprender a lutar pela sobrevivência no meio dessa guerra intergaláctica, que abrange todas as galáxias do nosso grupo local. E ela se passa aqui no Brasil, no ponto central dela. A cidade de São Paulo é a capital do planeta. E existe uma base militar altamente avançada, na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, precisamente nas regiões dos Queiros, lá no Canino Tambezinho. Então eu vou deixar aqui o link e eu espero que você leia e goste. Também lembrando que agora, dia 29 de janeiro, o grupo Sci-Fi ABC, do qual eu faço parte, vai fazer um evento onde nós, entre outras coisas, vamos comemorar os 30 anos de Star Trek Deep Space Nine. Esse evento será totalmente gratuito, ou seja, não se cobra nada. Vai ser realizado na Fábrica de Cultura de São Bernardo, aqui no ABC. E a Fábrica de Cultura fica na rua Armando Ítalo 7, número 70, em frente ao Paço Municipal, muito fácil de chegar. Aparece lá, vamos conhecer, vamos trocar uma ideia. Nesse evento vão ter exibições de episódios de Jornaceiros e outros seriados também. E vai ter exposição de colecionadores, muito bate-papo, vai ser muito legal. Aparece lá. E é por isso hoje, cosmonauta, nós continuamos nossa viagem no próximo vídeo. E se você gostou, se inscreva, deixa um comentário, dê um like e nos vemos no próximo vídeo, cosmonauta. Vida longa e próspera, amigo.